Havia um fariseu muito importante, um religioso muito importante, e esse religioso vai ter com o Senhor Jesus. E por quê? Porque ele ouvia os ensinamentos do Senhor e ele percebeu que tinha algum fundamento ali. Então ele foi até o nosso Senhor Jesus e falando dos sinais que Jesus fazia, mostrando que Deus era com o Senhor, né? E o Senhor então não quis muita conversa com ele, já foi logo no ponto que o Senhor sempre vai requerer de nós, dizendo assim: Nicodemo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o mais interessante, irmãos, é que nós vemos a palavra de Deus, os homens fazendo pergunta para o Senhor, e o Senhor sempre esclarecendo as dúvidas de cada um deles. E é assim que nós devemos ir para o Senhor, irmãos, porque muitas vezes nós temos algumas dúvidas, mas nós guardamos essa dúvida para nós e nós não expomos diante do Senhor aquela dúvida que está no nosso coração. Nicodemos, ele fala assim: mas como um homem velho pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E o Senhor Jesus disse: não, Nicodemos, o que é carne é carne, o que é espírito é espírito. Mas o mais interessante é que no verso 5, depois que Nicodemos pergunta ao Senhor se um homem velho pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez, o Senhor Jesus disse para ele: não. Respondeu Jesus no verso 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então são dois aspectos muito interessantes, irmãos, para nós ponderar no nosso coração. Ver o reino de Deus, você precisa crer na obra da cruz. E nós vamos ver qual é a obra da cruz que o Senhor Jesus coloca aqui, né? Porque nós éramos inimigos de Deus. Deus nos reconciliou através da morte do nosso Senhor Jesus, quando nos colocou no corpo de Cristo lá na cruz, quando nós morremos com Cristo e fomos sepultados com Cristo, e quando ressuscitamos com Cristo, nós nascemos de novo. Então nós já deslumbramos, né? É o que diz lá em Efésios, né, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e para nós sermos filhos. Então essa filiação aconteceu quando nós nascemos de novo. Então nós conseguimos deslumbrar que nós somos filhos, Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Senhor, e nós temos um reino. Nós conseguimos já deslumbrar o reino de Deus na nossa mente, sabendo, quando nós nascemos de novo, quando nós cremos na obra da cruz, e o Senhor vai explicar aqui qual é essa obra que Ele vinha realizar, quando Ele fala aqui no verso 14, dizendo assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmão, nós precisamos pegar esse texto e folhear a Bíblia, para nós conseguir compreender o que aconteceu naquela cruz, por que nós precisamos crer, sabe? Nós precisamos crer nele porque nós éramos inimigos de Deus, e naquela cruz ele nos substituiu, houve uma substituição. Quem deveria morrer era nós, porque nós éramos inimigos de Deus, mas vem o Filho dele sem pecado nenhum e se oferece para morrer no nosso lugar. Só que não foi só ele que morreu naquela cruz, sabe? Não foi só ele, foi nós morremos juntamente com ele.